Alô, galera do terceiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Olha só, nós estamos então dando continuidade ao nosso trabalho da base comum, não é? Com todos os alunos do terceiro ano, para além dos itinerários. Vocês devem estar lembrados que na semana passada, semana 26, que foi a semana de retorno, não é? Da, dessa série de meio de ano. Nós fizemos duas aulas absolutamente importantes. A primeira, especialmente, uma aula que vai aparecer muito na nossa A6, com a, a ideia geral do que é um bloco econômico, como que isso se expande pós-consenso de Washington, vários blocos econômicos surgem, outros ganham força e nós vimos também os diferentes níveis de aprofundamento desse processo de regionalização. Também discutimos que regionalização e globalização não são processos antagônicos. Muito antes disso, são processos complementares, né? Quando você forma blocos regionais com países, blocos econômicos regionais com países, facilitando a troca de mercadoria, a circulação de serviços, de capitais, você está, na verdade, viabilizando mercados mais amplos do que os mercados nacionais. E daí a gente, de fato, tem que entender a regionalização como uma das decorrências da própria globalização, do próprio fenômeno de globalização econômica, tá bem? Isso me parece absolutamente importante nessa conversa nossa. Nessas aulas também nós resgatamos um pouco a conversa sobre impactos ambientais decorrentes do aumento do consumo. Trabalhei com aquele um gráfico, né, tratando da crise ambiental contemporânea. E na última aula da semana, na sexta-feira, nós fizemos uma aula de base para essa semana, que foi uma aula conversando sobre o continente europeu de uma forma geral, especialmente identificando aqueles países dentro da Europa que fazem parte do G7, quais sejam Reino Unido, França, Alemanha e Itália, as maiores economias dentro da Europa e entre as maiores do mundo, não é? Me parece que foi uma conversa bastante importante, especialmente para o que vai acontecer essa semana. Então, essa semana nós vamos trabalhar com a União Europeia em dois encontros. Nesse encontro de agora, caracterizando o que é a União Europeia e quando que ela surge, antes mesmo de ser União Europeia, surge com a ideia de uma comunidade econômica europeia, de um mercado comum europeu, só depois se transforma o nome em União Europeia, vamos ver isso daqui a muito pouco. E na segunda aula, nós vamos falar já, entendido esse que é o maior bloco, o mais coeso bloco do mundo, nós vamos discutir os elementos de crises dentro da União Europeia. Crises e tensões, tensões territoriais, crises econômicas, a crise dos refugiados. Alguns países que um já saiu, né, o Reino Unido, outros que falam da possibilidade de sair da União Europeia. Então nós vamos conversar sobre isso no segundo encontro dessa semana. De qualquer forma, uma semana toda para nós discutirmos esse que é o principal bloco da contemporaneidade. E a gente pode falar, inclusive, que a União Europeia, claro que sem o Reino Unido agora, a gente seria mais adequado falar de Europa Centro-Ocidental, mas forma a tríade dessa multipolaridade econômica que marca a nova ordem mundial. Estados Unidos, Europa Centro-Ocidental e Extremo Oriente, com destaque para o Japão. Beleza? Então é importantíssimo que nós conheçamos mais. Só uma última observação antes de dar continuidade. Eu relembro a vocês que para a A6, o conteúdo que será cobrado será todo o conteúdo do trimestre da base comum. Na A6, nós não teremos questões dos itinerários, beleza? Dos itinerários. Na A6 vai ser o conteúdo da base comum, mas de todo o trimestre. Então, desde lá de trás, formação de organizações supranacionais, ONU, OMC, Bababid, FMI, não é? Passando pela ideia de globalização, pelo conceito de globalização,
os seus pressupostos e chegando agora nesse momento, formação de blocos econômicos, características e peculiaridades de alguns blocos, né? É isso que vai estar presente na tua prova. Então, essa discussão que nós vamos ter nessas próximas 2 semanas vão ajudar a fechar esse conteúdo para a 6 e ainda teremos uma aula de revisão aí bem direcionado para a nossa prova, mas é uma conversa adiante. Vamos lá então, vamos falar sobre a União Europeia. Venha comigo. Uma aula de 35 minutos. Aqui nós temos a referência, essa referência vai nos acompanhar nessas 2 aulas, né? Estudar e fazer os exercícios correspondentes do livro 3, capítulo 31, a parte que fala polos da economia global, com destaque ao caso da Europa. Nesse capítulo você tem a tríade, né? Estados Unidos, Japão e Europa. A parte que me interessa aqui é o caso da Europa. E o suplemento de revisão, tema 18, que é sobre União Europeia. Na boa, gente, não deixa eu fazer isso adiante, tem que fazer essa semana. Tanto esse tema 18 do suplemento de revisão, como os polos da economia global, você deve tentar enfrentar, se já não enfrentou na semana passada, porque já estava referenciado, deve enfrentar essa semana, inclusive fazendo os exercícios, tirando as dúvidas, né? É esse o desafio do estudo contínuo, para não acumular material para a sua prova lá adiante. Olha só, eu coloquei essas imagens aqui para falar para vocês da importância do continente europeu na construção de um ideário ocidental. Então, referências construtivas da Europa tocam o imaginário de praticamente todo mundo, com muita força, especialmente no nosso caso, que fomos colonizados por países europeus. Certamente vocês sabem que isso daqui é a Torre Eiffel, em Paris. Certamente conhecem o Monumento ao Descobrimento, em Lisboa, que faz menção à empreitada de expansão do Império Colonial Português. O monumento, outro fato recente, histórico, monumento ao Holocausto, em Berlim, não é? Tratando da Segunda Guerra Mundial. Aliás, é muito curioso como que a cidade de Berlim olha de frente para o nazismo, não é? Entendendo e falando a todo momento que deixou marcas perversas na sua história, mas que é preciso ver o que aconteceu para que isso não volte a acontecer. E ainda assim na Alemanha aparecem grupos neonazistas, né? O que é assustador e absurdo. A nossa história antiga também está vinculada a isso, é uma história eurocêntrica, né? O Coliseu em Roma, certamente muitos já viram essa imagem. E aqui o Big Ben, o parlamento em Londres. Eu não coloquei isso aqui por predileção, não. Eu coloquei porque são imagens emblemáticas do mundo ocidental e que tocam o nosso imaginário, e não é à toa que você conhece essas referências. Conhece porque isso faz parte da construção da nossa história. Muito mais do que o que poderia ser. Deveríamos conhecer melhor, por exemplo, a história da África, que contribui profundamente para a formação do nosso povo. Certamente que sim, e conhecemos muito pouco, né? Mas nós fazemos parte desse ideário de mundo ocidental, somos muito influenciados, evidentemente, na construção, inclusive, dos nossos currículos, por esse ideário de mundo ocidental, e a nossa história é, sim, uma história eurocêntrica, não é? Tanto assim que aqui no Brasil estuda-se muito pouco a história ameríndia ou a história pré-cabralina. Praticamente a nossa história, entre aspas, começa a partir do chamado descobrimento, da chegada dos europeus. Só para você ter ideia da força desse continente europeu nas Américas, no mundo ocidental, de uma forma geral, não é? Nós já vimos esse mapa na aula passada, eu coloco aqui como referência, né? Então é sobre isso que nós vamos tratar, sobre esse continente. É um continente pequeno territorialmente, mas com países desenvolvidos, fundamentalmente países desenvolvidos, economicamente muito fortes,
e de forte influência nessa história recente do mundo, não é? Também trabalhamos com esse mapa. Esse mapa me parece que vai aparecer nas próximas aulas também, quando falarmos de conflitos, porque esses elementos fisiográficos são importantes, sim, em alguns conflitos, como por exemplo os Balcãs aqui, mas isso a gente vai conversar adiante. Aqui então, presta atenção, nós vamos demorar muito nesse slide, possivelmente uns 10 a 15 minutos, né? Eu vou colocar aqui uma sequência de dados e eventos. Eu não quero que você fique memorizando, cuidando, mas para entender o que é a União Europeia, você precisa entender a sucessão desses eventos. Fundamental. Então, antes mesmo, você percebe que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, não é? E em 52, no processo de reconstrução europeia, a guerra aconteceu muito dentro da Europa. Vários e vários filmes mostram isso, de como que materialmente a Europa ficou destruída, bombardeios em várias cidades, né? As infraestruturas completamente abaladas. E havia necessidade, sim, de reconstrução. E nesse processo de reconstrução, deixa eu escrever aqui que eu acho que vai ser importante. Fundou-se em 52 a SECA. O que é SECA? Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. 6 países, quais foram eles? Aí eu acho que vale a pena colocar. Benelux, que é uma tríade, né? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Alemanha, só que a Alemanha ocidental, porque na época era dividido. Não é? Itália e França. A gente pode falar que na essência aqui estava o embriãozinho do que veio a ser a União Europeia, ou seja, países que tinham saído da Segunda Guerra. É bom lembrar que a Alemanha e a Itália faziam parte do eixo, foram derrotados, a França fazia parte dos aliados, né? E de repente, muito pouco tempo depois da guerra, eles conseguem formar uma aliança com um objetivo comum, se apoiar mutuamente, especialmente no caso da SECA, viabilizando reconstrução de infraestruturas, né? O fato é que, muito pouco tempo depois, em 1957, esses mesmos países, ou seja, depois de 5 anos da SECA, esses 5 países voltam a se encontrar e assinam o Tratado de Roma, de 1957. Esse tratado previa a criação do mercado comum europeu. Você lembra das fases de integração de um bloco econômico? Primeiro livre comércio, depois união aduaneira, depois mercado comum. Então aqui havia uma perspectiva de formar muito antes de todo o restante do mundo, não é? E é muito curioso, porque esses países eram inimigos há muito pouco tempo, então havia uma perspectiva de formar um mercado comum europeu. Aqui criou-se, com esses 6 países inicialmente, uma comunidade econômica europeia visando o mercado comum europeu. Gente, aqui está a nascença, em 57, no Tratado de Roma, do que hoje nós chamamos de União Europeia. Não nasceu com esse nome, não. Nasceu como Mercado Comum Europeu. É bom lembrar que o nome do bloco é o que se deseja alcançar. Não é isso? E depois você vai entender por que mudou de Mercado Comum Europeu, MCE, para União Europeia. Você vai entender logo agora, logo aqui adiante. Opa, desculpem. Deixa eu apagar aqui e voltar. Então, em 1973, perceba só, 16 anos depois, a Europa dos 6 vira a Europa dos 9. Entram 3 outros países: Irlanda, Reino Unido, que saiu agora, né? Agora há pouco, no Brexit, e Dinamarca. Percebe que o Reino Unido não está na base, na fundação do Tratado de Roma. Então o Reino Unido sempre teve um pé dentro e um pé fora, não é?
Importante para entender o que vai acontecer agora com o Brexit, né? O fato é que aqui houve uma expansão do mercado comum europeu e virou a Europa dos 9. Adiante, em 81, entra a Grécia, Europa dos 10. Importantíssimo, importantíssimo. Em 1985, vários países da Europa, não só os países da União Europeia, países inclusive de fora da União Europeia, eles assinam o chamado Acordo ou Tratado Schengen. Esse acordo permitia, para além de um bloco econômico, não é porque, eu volto a dizer, esse acordo envolveu não apenas países de dentro da União Europeia. Alguns países dentro da União Europeia, inclusive, não assinaram, e outros de fora assinaram, mas vários países europeus, eu vou dizer quais foram eles, eu vou mapear aqui adiante, assinaram o chamado Acordo Schengen. Isso foi importantíssimo. O que é o Acordo Schengen, professor? É um acordo que permite a livre circulação de pessoas. Eu não estou falando de economia, não. Livre circulação de pessoas dentro dos países signatários. Então, os países que assinaram em 85 o Acordo Schengen permitiam a livre circulação de pessoas nas suas fronteiras. Você pode ter um grande cuidado em relação a quem entra no país, mas depois que está dentro do país, você pode circular livremente pela área Schengen sem fiscalização intensa nas fronteiras. Não é? Isso aí vai ser muito importante para entender, por exemplo, a crise dos refugiados agora. Muitos refugiados entram pelos países mediterrâneos e migram dentro do espaço Schengen para os países mais desenvolvidos ao norte, especialmente Reino Unido, França e Alemanha. Mas isso é outra conversa. Isso daqui você precisa guardar. Então, eu não quero que você fique memorizando tudo que eu vou colocar aqui, não, mas tem alguns dados que são absolutamente importantes, você precisa saber, porque são referências espaciais e históricas. Por exemplo, você tem que saber do Tratado de Roma de 57. Ponto. Tem que saber isso. Não é? E quais foram os países que criaram. Você precisa saber do Acordo Schengen de 85. Para nós aqui no Brasil, importantíssimo, olha, em 86, 2 outros países, a Península Ibérica entra na União Europeia, Portugal e Espanha. Por que isso teve impacto para os brasileiros, professor? Porque a maior comunidade de imigrantes de Portugal é de brasileiros. Quando Portugal assina o Acordo Schengen e entra na União Europeia em 86, um ano após o outro, isso significou que o brasileiro que consegue migrar legalmente para Portugal, ele não está entrando somente em Portugal, ele está entrando na Europa. Esse grupo que formava, então, o mercado comum europeu. Não é? Aqui é importantíssimo essa data. Eu destaquei em negrito aqueles tratados que eu julgo que são mais importantes. Né? O Tratado de Maastricht, que é uma pequena cidade na Holanda, o Tratado de Maastricht, assinado em 92 e passou a valer em 93, ele mudou o nome do bloco. Eram 12 países que formavam o bloco, o Mercado Comum Europeu, e ele mudou. Deixou de ser Mercado Comum Europeu e aqui surgiu o nome União Europeia. Por que mudou, professor? Para a direção é mais bonitinho? Não. A mudança do nome significava a mudança de objetivo. O mercado comum já tinha sido alcançado. Qual é o novo objetivo? Qual é o passo seguinte de integração após o mercado comum? Você lembra da aula? É a União Econômica Monetária. Então não era mais mercado comum, é União Europeia. União é União Econômica Monetária. Não é? Então o Tratado de Maastricht previa o estabelecimento de um Banco Central Europeu, da formação de uma moeda única, o euro. O euro não começou a circular aqui não, mas foi previsto aí, não é? Bem importante. Em 95, 3 outros países entram, vira Europa dos 15, Finlândia, Suécia e Áustria, não é? Entram na União Europeia. Aqui já a União Europeia, né? Aqui já era a União Europeia. Olha só, em 1999, na iminência, na proximidade da criação e da realização da moeda única, é assinado o Tratado de Amsterdã. O Tratado de Amsterdã foi muito importante porque foi um tratado que
institucionalmente possibilitou essa maior integração. Imagine o que é você, com vários países, 15 países nesse momento, estabelecer uma moeda única, um banco central único. Estratégias de defesa, inclusive. Existe sim estratégia de defesa conjunta na União Europeia. Institucionalmente, você precisa integrar o Parlamento Europeu, tem que ter um poder e não ficar muito submisso aos parlamentos dos países, senão não há essa integração do bloco, não é? E o Tratado de Amsterdã foi fundamental para esse ajuste institucional que veio a possibilitar efetivamente em 2001, ou seja, no primeiro ano do século XXI, muito marcante isso, não é? Que o euro começasse a circular na União Europeia. Inicialmente circulou como moeda de trocas cambiais e depois materialmente começou a circular moeda em substituição a outras moedas muito antigas. Em Portugal havia o escudo, por exemplo. Deixaram de existir essas moedas e passou a existir então o euro. Questão fundamental: todos os países da União Europeia aderiram ao euro? Não, nem todos. Então existem os países da União Europeia e a zona do euro, que não é exatamente similar. O Reino Unido, por exemplo, que eu falei, está um pé dentro, pé fora, não abriu mão da libra. O euro, se você tiver com euro, você consegue comprar coisas no Reino Unido, mas a moeda local é a libra, você vai ter que fazer conversão. A Dinamarca fez um plebiscito e não aceitou também entrar na zona do euro. A Grécia, inicialmente, já estava passando por problemas econômicos e teve que fazer primeiro algumas reformas internas, que a gente vai falar disso na crise econômica adiante, para depois entrar na zona do euro. Você vê, os novos países que entram na União Europeia não entram imediatamente na zona do euro. É preciso fazer os ajustes econômicos primeiro para depois ingressar na zona da moeda única. Mas é um fato que existe a União Europeia, a perspectiva de união econômica monetária e que majoritariamente os países da União Europeia estão dentro da zona do euro e têm uma moeda única que circula em substituição às antigas moedas nacionais. É um grau de integração absolutamente importante, não é? E significativo. Em 2004 aconteceu um fato muito importante, não é à toa que eu demarquei aqui, que eu negritei, né? Eu destaquei. Formou-se a Europa dos 25. Gente, presta atenção, até então você tinha pequenos acréscimos, né, de países, especialmente da Europa centro-ocidental. Perceberam? Então, 6 primeiro, depois 3, depois Grécia, depois Portugal e Espanha, depois 2 países nórdicos e a Áustria, né? E aí vem em 2004 e a Europa se expande em 10. Deixa de ser Europa dos 15 e passa a ser Europa dos 25. Para, professor, que loucura, que expansão é essa? Pois é, uma expansão bastante agressiva que tem 3 vieses importantes, né? Primeiro, observem os países que entraram. Estônia, Letônia e Lituânia faziam parte são as repúblicas balcânicas, faziam parte da União Soviética. A União Soviética que deixou de existir quando? Em 91. Lembra disso? Em 91, antes do Tratado de Maastricht, a União Soviética deixou de existir. Esses países, então, que até muito pouco tempo eram países socialistas, agora já estavam ingressando na União Europeia. Polônia, também socialista, leste europeu, área de influência. República Tcheca e Eslováquia, a antiga Tchecoslováquia, também esfera de influência da União Soviética. Eslovênia, ex-Iugoslávia. Hungria, esfera de influência da União Soviética. Malta e Chipre, ali no Mediterrâneo, ilhas do Mediterrâneo, né? Chipre, no caso. E olha só, então você tem um universo predominantemente da Europa Oriental, que até muito pouco tempo, durante a ordem bipolar, fazia parte da Europa Oriental, do ideário socialista, que com fragmentação do mundo socialista e a globalização, a hegemonia do capitalismo, esses países, muito pouco tempo depois, 15 anos depois de terem inserido no modelo capitalista, são arregimentados e passam a integrar a União Europeia. Eu falei que eram 3 viés. O primeiro viés é esse, uma forte entrada de países do leste aqui.
Dois vieses outros dizem respeito a fluxos. Isso já caiu em questões da FUVEST, por exemplo. A entrada desses países do leste na União Europeia tinha um claro objetivo econômico dos países mais poderosos economicamente da União Europeia, que era ampliar o mercado interno. Quando eu coloco países de menor desenvolvimento dentro do bloco, eu crio oportunidade de negócios. Então, muitas empresas da Alemanha, da França, do Reino Unido migraram para o leste para aproveitar a necessidade que esses países tinham de implantação de infraestrutura e uma espécie de colonização dentro da Europa, né? Inclusive lá eles falam disso. Então teve um fluxo de capitais e de negócios para o leste. Por outro lado, quando esses países entram na União Europeia e dentro da União Europeia há livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços, muitos jovens migraram desses países para a Europa Centro-Ocidental. É muito comum você ver comunidade polonesa, por exemplo, em Lisboa, na Inglaterra, em Londres. É muito comum, muito comum. E essa comunidade de pessoas do leste europeu diz respeito a essa possibilidade que no interior do bloco você tem, não é? De livre circulação de pessoas. Então, três aspectos aqui em 2004, super importantes. Primeiro aspecto, a entrada de países ex-socialistas no bloco, não é? Países do leste europeu no bloco. Muito importante isso. Segundo aspecto, o interesse de empresas de expandir negócios para o leste, abocanhar essa área que estava até muito pouco tempo sob esfera de influência da União Soviética. Quarto aspecto, um fluxo migratório de jovens no sentido contrário, não é? Em 2027, em 2007, mais dois outros países da Europa Oriental, Romênia e Bulgária, entram então na União Europeia. E em 2008, o último acréscimo, né? Em 2008, a Croácia entra formando a Europa dos 28. A Croácia entra no bloco. A Croácia que era parte da ex-Iugoslávia também, né? Então você vê, houve a fragmentação e esse país já foi incorporado, não é? Professor, então são 28 os países da União Europeia? Falso. Por quê? Em 2016 houve um processo de votação com saída em 2020 do Reino Unido. Então o Reino Unido saiu da União Europeia, formando a Europa hoje de 27 países. Há vários países candidatos, dentre eles merece muito destaque a Turquia e a Ucrânia, pelo que eles representam, diferentemente pelo que eles representam, não é? A Turquia é um país candidato à União Europeia. Deixa eu mostrar um mapa aqui, eu converso sobre esses dois países com vocês, Turquia e Ucrânia, que nos interessa bem de perto, não é? Mas então, gente, eu vou mudar aqui o slide e gostaria que vocês guardassem essas informações aqui. Não é uma indução e memorização não, mas é uma sequência lógica de eventos que vão fazendo o bloco ficar maior e, não obstante ficar maior, ficar mais integrado, não é? Coisas que aconteceram concomitantemente e merecem muito nossa atenção. Aqui você tem países candidatos, restrições e possibilidades. Sobre isso eu vou comentar agora com o mapa, né? Então olha só, aqui você tem a sucessão no mapa, essa sucessão que nós vimos agora, né? Então em 57, Europa dos 6, Benelux, França, Alemanha e Itália. Na verdade não era toda a Alemanha não, viu? Aqui aparece já moderno, né? Mas era a Alemanha Ocidental, visto que a Alemanha Oriental era socialista. Em 73 entra Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. 81, Grécia. 86, Península Ibérica, Portugal e Espanha. 95, Europa dos 15, Áustria e cá em cima, Suécia e Finlândia. 2004, aquele grande grupo de países, né? 10 novos países. Malta aqui embaixo, pequenininho, no Mediterrâneo, Chipre e
uma continuidade aqui que fazia parte na época da Guerra Fria da chamada Cortina de Ferro, né? Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria e Eslovênia. Em 2007, Europa dos 27, entra Romênia e Bulgária, e em 2008, não aparece nesse mapa aqui, entra a Croácia, não é? Professor, me fala aí, então quer dizer que Noruega e Suíça nunca participaram da União Europeia? Não, não, não. Eles fazem parte do espaço econômico europeu, fazem parte do Tratado Schengen, mas da União Europeia, nem mesmo a Islândia, né? Eles participam, são países da Europa Centro-Ocidental que não ingressaram no bloco. Por quê, professor? São países com legislações muito próprias, por exemplo, a Suíça é considerado um paraíso fiscal, você não precisa declarar riquezas que coloca lá, ela teria que mudar o seu sistema financeiro, bancário, mudar a regulação, e isso teria impactos na sua economia, enfim, decidiram por não entrar, não é? Deixa eu fazer um destaque aqui. Eu falei para vocês, eu acho que no próximo mapa vai ficar melhor. Eu falei para vocês da Ucrânia, que eu estou passando o mouse aqui em cima, e da Turquia, não é? Falei para vocês desses dois países. Vou comentar aqui adiante, cadê? Bom, aqui você tem atualmente a União Europeia, né? Essa é a União Europeia de hoje, já sem o Reino Unido, beleza? Que saiu, e já com a Croácia, que eu estou passando o mouse aqui. Essa é o atual grupo de 27 países que compõem a União Europeia. Deixa eu falar logo aqui para vocês da Ucrânia e da Turquia. A Turquia não é Ásia, professor? Pois é, a maior parte dela é Ásia, mas tem uma pequena parte que é a Europa. A Turquia é um país em dois continentes, não é? E a Turquia é um país candidato. Por que a Turquia não entra, então, na União Europeia? A Turquia não foi aceita ainda por dois motivos. Primeiro, porque internamente há muito questionamento sobre o sistema eleitoral turco e a permanência do atual líder, que representa um sistema semiditatorial. Essas reformas políticas seriam necessárias para entrar no bloco. E depois, dentro da União Europeia, há uma forte crença de que a Turquia seria um país ponte, se hoje já é, que aqui você tem uma fronteira vigiada, não é? Se a Turquia entra na União Europeia, você tem uma forte ponte do mundo islâmico, com vários conflitos e uma área repulsora demográfica. Para você ter uma ideia, a Síria, que é um país, hoje um país em crise, guerra civil, que produz muitos refugiados, lamentavelmente, teria, a partir do canal da Turquia, um forte acesso a toda a comunidade europeia, não é? Então, essas reformas internas são exigidas, esses cuidados, antes do acesso à União Europeia. No caso da Ucrânia, foi inclusive um motivo de conflito que a gente vai estudar na próxima aula. Eu vou mencionar na próxima aula. A Ucrânia começou a se enamorar com a Europa e surgiu como um país candidato à União Europeia. Só que a Ucrânia, que é uma ex-república da União Soviética, né, e ficou independente em 1991, quando houve o esfacelamento da União Soviética, mantém forte vínculo com a Rússia. Inclusive, dentro da Ucrânia, onde eu estou passando o mouse aqui, a parte leste da Ucrânia, tem muitos russos que moram aqui, não é? Quando a Ucrânia sinalizou essa aproximação com a Europa, isso preocupou muito a Rússia. Primeiro, porque você teria a União Europeia tocando muito fortemente a fronteira russa. Já toca aqui em cima, né? Tocaria na parte central. E outra coisa, as relações comerciais e a presença de muitos russos aqui. Houve um forte embate geopolítico e uma das decorrências foi que a Rússia anexou a península da Crimeia, onde eu estou passando o mouse aqui, ao seu território. Esse problema ainda não está resolvido não, viu? Ainda está em curso e é um conflito, eu vou comentar na próxima aula, quando falar de conflitos e crises, é um conflito que merece nossa atenção ainda, o conflito da nossa contemporaneidade. Deixa eu caminhar para o final da aula aqui. Se eu não me engano, esse é o último mapa.
uma síntese das coisas que eu falei, né? Então, Estados membros da União Europeia. Estão todos aqui, já a Croácia, beleza, bem atual. Bem atual. Candidatos oficiais à adesão. Aparece aqui a Turquia e os ex-países da Iugoslávia. Não é? Alguns já aderiram, como a Eslovênia e a Croácia. A Bósnia e Herzegovina, esse azul mais claro, países que apresentaram um pedido de adesão. E esses outros de azul intermediário, né, azul piscina, países candidatos oficiais, com forte destaque a Turquia. Não é? Olha a Ucrânia que está marcada aqui, é bom lembrar que aparece, olha que loucura, aparece a Crimeia ainda como parte da Ucrânia. Países que têm acordo de associação e que não são reconhecidos como europeus pela União Europeia. Não é? Essa discussão aí, vai entrar, não vai, até onde vai esse limite da Europa, não é? Continuando, de rosa, membros que estão em processo de saída, já saíram, Reino Unido. Sobre isso a gente vai comentar nas crises, na próxima aula. E de laranja, Islândia, Noruega e Suíça, países que não são Estados-membros, mas que possuem acordos com o bloco, como, por exemplo, a formação de um espaço econômico europeu, que seriam acordos econômicos entre o bloco e outros países, né, de livre comércio, por aí vai, e o acordo Schengen, que eu já havia comentado. Beleza? Assim nós finalizamos essa primeira aula, uma aula que eu julgo muito importante, porque é o bloco mais coeso da nossa contemporaneidade, e não obstante isso, o fato de ser um bloco coeso com muitos países, é um bloco que enfrenta alguns problemas internos. Sobre esses problemas, nós vamos conversar na próxima aula. Valeu, gente! Beijo para vocês!